Em São Paulo, Tarcísio de Freitas se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A repórter Tawane Catan acompanhou e traz mais informações. Olá, Geise, muito boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha no Jornal da Oeste. Pois é, essa reunião aconteceu aqui no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. Foi articulada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que reuniu empresários de vários setores, empresários paulistas. Um deles, por exemplo, Paulo Scaff, que presidiu a Fiesp, e também esteve presente nesse encontro o encarregado de negócios do governo Trump, Gabriel Escobar. Inclusive se reuniu com Tarcísio nos últimos dias justamente para discutir as consequências dessa tarifa de 50% nos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, que foi imposta pelo presidente americano Donald Trump, anunciada na semana passada. Nós estamos nos últimos dias acompanhando os desdobramentos dessa medida de Donald Trump, que pode entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro. Então, essa reunião hoje de empresários paulistas também serviu para discutir essa questão. Inclusive, enquanto Tarcísio se reunia com empresários paulistas, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu em Brasília com representantes de vários setores afetados, um deles o das CARES, representantes nacionais, justamente para discutir isso. Porque o presidente Lula, na noite de domingo agora, Geise, criou esse comitê interministerial que foi presidido por Geraldo Alckmin. Inclusive, Tarcísio de Freitas chegou a fazer críticas a Lula nos últimos dias em relação à resposta, à postura do presidente petista frente a essa medida de Donald Trump. Tarcísio disse que Lula colocou sua ideologia acima da economia e que esse é o resultado. Por fim, ele enfatizou mais de uma vez que a responsabilidade é de quem governa. Portanto, ele está articulando essas reuniões aí, uma delas com Escobar, hoje Escobar e os empresários paulistas aqui em São Paulo, para discutir esses diagnósticos, possíveis soluções, enfim, e consequências aqui para São Paulo, já que São Paulo é um estado que exporta bastante para os Estados Unidos, segundo o próprio governador. Estamos de olho por aqui, Geise, e ficaremos a par das informações e do possível, do resultado dessa reunião. Afinal de contas, nenhum desses nomes quis falar aqui com a imprensa, ninguém desceu por aqui, então a gente vai saber mais para frente o resultado dessa reunião. É com você. Em nota, a assessoria de comunicação do governo do estado de São Paulo informou que participaram da reunião dos setores de café, carne, citricultura, máquinas e equipamentos sucroalcooleiro, energia, papel e celulose, aviação e transporte de cargas. O governador Tarcísio de Freitas reforça o compromisso com o produtor, empresários e agronegócio paulista e fará todo o esforço necessário para garantir o melhor desfecho ao setor produtivo, bem como os seus milhões de empregos gerados direta e indiretamente, foi a nota do governo do estado de São Paulo, Fabi Barroso. Então a gente tem aí, Fabi, é importante a gente colocar nessa balança, também nessa conta, que essa sanção, ela se dá também pela postura do presidente Lula. O Lula provoca o Trump desde o ano passado, portanto, desde o período eleitoral americano, dá declarações completamente estapafúrdias no BRICS. É importante a gente ainda colocar que aquele embaixador russo disse que a ideia da moeda veio do Lula, que não era uma ideia do BRICS. Ele deixou muito claro que a ideia era do Lula, e teve agora nessa última reunião uma série de ataques ao dólar, falando que tem que desdolarizar, falando que é absurdo ser essa moeda, enfim, uma série de ataques ao dólar. Bom, cutucou a onça com vara curta. Isso aí, o ponto é exatamente esse, Geisene. Se trata de uma sanção política, né? Uma sanção política pelo quê? Está claríssimo para quem não entendeu, né? Ontem o secretário de Estado fez uma carta, a embaixada repostou essa carta, hoje o Trump falou aos jornalistas. Gente, é muito claro, o problema no Brasil, para os americanos, você gostando ou não, são os termos, né? É um contrato entre dois países, os termos dos americanos, é muito claro. Vocês têm que mitigar, acabar, diluir, fazer algo aí em relação à perseguição política ao presidente Bolsonaro e aliados, e a censura e também a questão do comércio americano, principalmente das big techs. É segredo para alguém? Não. Adianta sentar na mesa e negociar. Eu sei que os produtores aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, estão desesperados, porque quem trabalha tem emprego para sustentar. Eu sei como que é a demanda trabalhista, a demanda tributária. É realmente assim, parabéns para todos que empreendem aqui no Brasil. Mas não adianta insistir.
em algo que não é o caminho que vai sanar tudo isso. Veja, a gente já tem até, depois de tudo isso, está tão movimentado, está tão quente o dia, que a gente está aqui no Hard News, nas notícias mais pesadas e quentes, já temos aqui uma declaração do secretário-geral da OTAN, dizendo, Brasil, se você não parar de comprar petróleo da Rússia, ou seja, parar de financiar a guerra, né, que é direta ou indiretamente, é isso que acabamos fazendo, nós vamos sancionar vocês em 100%. E aí Tarcísio vai falar com quem? Né? Então, assim, precisa, a elite, né, o empresariado brasileiro precisa se levantar e entender que precisa juntar forças para fazer a pressão interna. É isso que está ocorrendo. Esse alinhamento do Brasil como um todo, com essas ditaduras que a gente está acompanhando, né, onde Janja, até contrária à própria cultura desses lugares, né, falou ali com Xi Jinping, foi essa intrometida aí com o próprio Putin, a gente assiste isso e fica tentando sair por portas secundárias. Não adianta, vai ser assim como tomar realmente um remédio para uma gripe, só que a gripe ela continua ali, o vírus ainda está ali. O vírus é justamente as duas principais pessoas nomeadas pelos americanos, inclusive, não sou eu que estou dizendo, né? Ontem na carta ali foi muito claro, Alexandre de Moraes e Lula. Então, todos aqui agora precisam unir forças para parar essas duas pessoas e as sandices que eles estão fazendo na questão da política internacional e no tratamento ao que o Brasil assinou como tratado, né, que são as garantias dos nossos direitos. Né, o Brasil é signatário e está certo o americano pressionar e cobrar. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.